e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pai, queremos nesta manhã continuar no mesmo espírito de adoração, Senhor, e louvar o teu santo nome através da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento que o Senhor, pela tua soberana misericórdia e graça sobre nós, Senhor, venha em nosso coração e traga a revelação da tua palavra, para que nós possamos compreender, Senhor, o sentido dela e que possamos em tudo e em todas as coisas, assim como os discípulos, lendo a tua palavra, recordaram dos teus grandes feitos e creram em ti firmemente. Que esta seja, Senhor, a tua ação no nosso meio nesta manhã. Que a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, gere mais fé em nosso coração, dando-nos a certeza, Senhor, de quem tu és. Tu és um Deus soberano, operador de milagres, Senhor, e que o maior milagre que o Senhor operou somos nós. Obrigada, Senhor, por tamanha obra em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, porque assim aprove segundo a tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que a tua palavra, Senhor, gere vida nos seus corações. Que eles creiam, Senhor, em quem tu és. E que essa fé, Senhor, gere frutos para louvor e glória do teu santo nome. Que haja transformação, ó Pai, no meio do teu povo, para que o teu povo viva para o louvor e glória do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, na nossa última aula, nós vimos o relato acerca das bodas de Caná. O grande sinal que o próprio Senhor Jesus realizou no casamento em Caná da Galileia. Amém. Nós vimos Quando ele quiser, ele volta. Nós vimos o que seria esse sinal e que todo sinal que o Senhor Jesus realizava, ele tinha um propósito. Ele apontava para algo acima daquilo que ele representaria, daquilo que os homens contudeiramente veem com seus próprios olhos. Tá? Vimos essa questão das bodas. Eles estavam presentes num casamento, provavelmente um casamento próximo da família deles, da família de Maria e de Jesus, né? E no meio da festa, acabou o vinho. Vimos que costumeiramente, né, era do costume da festa do casamento para o povo oriental, uma festa ser celebrada durante 7 dias. E para que, se faltasse o suprimento antes do prazo da festa comum terminar, isso seria de
uma vergonha muito grande para a família que estaria realizando a celebração do casamento. Então, Maria vai ter com Jesus e comunica que o vinho havia acabado. Jesus tem um diálogo com ela, né? Aqui nós vemos que Jesus começa, então, a quebrar o laço familiar, voltando-se, então, a cumprir somente a palavra do Senhor Jesus. Ele estava aqui, neste momento, relatando, mesmo que indiretamente a Maria, que a partir de então, a sua vida seria voltada totalmente para cumprir a vontade do Pai. E Maria fala com ele questiona a atitude de Maria, o que tenho eu contigo? E não sabemos muito bem ao certo se há uma redução aqui nesse diálogo entre Maria e Jesus, mas nos versículos seguintes nós entendemos que alguma coisa que Jesus falou, a Maria entende de que ele então resolveria a situação, ele tomaria parte da situação e resolveria. Com isso, ela ordena aos serventes que estavam ajudando na celebração da festa de casamento, na ceia do casamento, ela ordena para que tudo que Jesus disser, eles prontamente atendessem, e assim o fizeram. Jesus pega 6 talhas de pedra, que justamente os judeus usavam para a purificação externa do seu corpo, porque dentro da lei judaica não era permitido que eles pegassem alimento com as mãos contaminadas e levasse diretamente à boca. E isso era um costume rotineiro, uma prática costumeira dos judeus, e essas talhas eram usadas para esse lavar externo. E é interessante Jesus usar justamente essas talhas de pedra para apontar o que esse sinal representaria para algo que ele iria realmente cumprir com a sua vida. Esse sinal, ele aponta para algo que Cristo haveria de cumprir com o seu sacrifício vicário. Então, quando ele pega essas talhas e pede para que enche de água, e quando é levantado o copo, já é transformado em vinho, e é levado esse vinho para o mestre-sala, e o mestre-sala chama o dono da festa e o parabeniza, porque até então ele manteve o mesmo padrão de serviço no início da festa, ele manteve até o final. Era costume, já era um provérbio dentro da comunidade judia, que no meio da festa, quando o povo já havia bebido, se fartado de tanta comida e bebida, o dono da festa servia alimentos e produtos que fossem de qualidade inferior ao que foi servido no início. Só que aqui, o mestre-sala chama o dono da festa e parabeniza por continuamente servir aquilo que era de bom, aquilo que era bom, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11 diz que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E qual o objetivo deste sinal? Por que Jesus iniciou com o casamento? Os seus sinais, a sua obra ministerial com este sinal no casamento. O propósito, o objetivo deste sinal é justamente o que está na parte B do versículo 11. Manifestar a sua glória e assim os seus discípulos crerem nele. Este é o objetivo deste sinal. Há um propósito. Quando Deus realiza sinais e milagres, Ele não faz espontaneamente porque Ele é bom e age de uma maneira porque você me pediu e eu vou realizar. Os propósitos e os sinais, a obra de Cristo na vida dos seus filhos, eles têm um propósito em específico. E em primeiro lugar, tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor é para louvor da sua glória. É isso que este sinal aqui aponta como primeiro objetivo. Mas como eu disse, um sinal ele aponta para algo ainda maior. O que Jesus fez aqui não foi somente livrar da vergonha a família, mas ele estava já ensinando aos seus discípulos algo que ele faria de uma forma sublime e plena. Ele aqui está mostrando que os rituais dos judeus, aqueles ritos externos, tudo aquilo que eles se utilizavam para simbolizar externamente santidade, purificação, pureza, como se fossem os mais santos sobre a face da terra, Deus estaria substituindo esses atos por algo que somente Ele é capaz de fazer.
Deus estaria transformando, modificando os atos externos e anunciando que haveria algo que seria interno. Essa purificação que os judeus tantos se gloriavam em praticar, era apenas atos externos. Atos que fazem com que aqueles outros que viam essa purificação, essa lavagem de mãos, essa lavagem de pés, esse cuidado de não comer nada contaminado, eram apenas atos externos que apontavam para quem visse algo que o homem poderia fazer. Mas esse sinal aponta para aquilo que Cristo faz eficazmente na minha e na sua vida. Uma transformação do coração. O que Jesus faz a partir do seu sacrifício, da sua obra vicária em mim e em você, é uma transformação de vida. Ele não está interessado nos nossos atos externos. Ele está interessado na nossa motivação, o que nos move a fazer aquilo que fazemos. O que nos move a fazer a vontade de Deus. Porque você pode ser líder, você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser o que for dentro da igreja do Senhor. Mas se você não houver, se na sua vida não houver uma transformação genuína, o que você está praticando são apenas atos externos. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus disse que naquele grande dia haverá pessoas que se chegarão a Ele: Senhor, mas em Teu nome fizemos sinais, operamos milagres, expulsamos demônios. E o que é que o Senhor vai dizer para com eles? Apartai-vos de mim, porque vocês não me conhecem. Não são os nossos atos que mostram que somos verdadeiros cristãos. É o nosso coração. É a transformação da nossa mente, do nosso coração, de tudo aquilo que nós fazíamos antes e que agora que somos salvos e que o Espírito de Deus opera e habita em nós, nos leva a uma vida de consagração. É isso que o sinal aponta. Os judeus estavam voltados para as práticas religiosas, mas no seu coração não havia o verdadeiro intento de adoração. Mas o que o Senhor Jesus faz na sua obra é justamente mudar. O que nós passaríamos a fazer não seriam mais atos externos, para que os homens nos vejam, ou para que esteja trazida sobre nós alguma glória, mas que as nossas obras continuamente revelem a glória do Pai, porque é para isso que nós fomos feitos. No início, quando Deus criou o homem, o propósito da glória dessa criação é justamente glorificar a Deus que está no céu. A nossa vida, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E nós somente vamos agir desta forma quando Cristo operar em nós o novo nascimento. Então, esse sinal aponta para essa realidade que aconteceria. E travou mesmo, travou. Sou demais aqui. Detesto isso. Então, Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio para cumprir e encerrar a ordem antiga e substituí-la por um culto novo, em espírito e em verdade, que excede o antigo, tanto quanto o vinho é melhor do que a própria água. E dando continuidade a esse relato do capítulo 2, versículo 12 diz assim, que depois da festa, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui mostra que Jesus morava em Cafarnaum, juntamente com a sua família, e também faz uma descrição clara aqui, de que sua mãe, os seus irmãos, e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Aqui nós temos uma descrição clara do próprio evangelista de João, que Jesus não era o filho único de José e de Maria, né?
após o nascimento de Jesus, obviamente, como todo casado, José e Maria, novamente, tiveram relações íntimas e eles conceberam outros filhos, tá certo? É aqui o que nós vemos de uma forma bem clara. Muitos usam desse texto para interpretar que aqui os seus irmãos estão relacionados à questão do parentesco, poderia ser primos, poderia ser algo relacionado à relação consanguínea, de família. Não diretamente como irmãos, mas a primos ou a outros, ou até mesmo irmãos, como nós nos chamamos irmãos, sem necessariamente termos uma ligação sanguínea, né? Todos fazem parte da família de Deus, então todos, obviamente, são irmãos. Nós somos irmãos. Aí alguns tradutores, comentaristas querem interpretar dessa forma. Porém, aqui deixa claro que é sua mãe, seus irmãos, porque não faz relação com alguém mais próximo de Jesus. Porque ele destaca aqui a parte que também os seus discípulos estavam juntos com eles. Os seus discípulos, aqueles que eram mais próximos e mais chegados, ou seja, aqueles que desde o capítulo 1 estão sendo anunciados aqui no Evangelho de João, como André, como o companheiro que estava com ele quando João Batista deu testemunho, temos Pedro, nós temos Natanael, nós temos Filipe, são esses que estavam sendo seguidores e discípulos de Cristo. E quando ele dá essa descrição, nós temos que os seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Nesse contexto, Jesus não morava mais na Galileia. Ele morava em Cafarnaum com a sua família. Aí, seguindo o texto, versículo 13, diz que, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Aqui é uma dificuldade que os comentaristas encontram dentro do Evangelho de João, é essa cronologia que é apresentada aqui. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, essa narrativa de Jesus purificando o templo apresenta no início da Semana Santa, quando Jesus desce até Jerusalém e se aproxima o seu sacrifício, tá? Essa narrativa aqui é descrita nos evangelhos sinóticos no final, ou seja, no fim do ministério do Senhor Jesus na terra. Porém, aqui no Evangelho de João, minha voz está linda, né? Para vocês, eu peço perdão, porque tem hora que eu sinto que está arranhando, aí sai um som meio estranho, tá? Mas aqui no Evangelho de João, ele se apresenta no início do seu ministério. Aí apresenta-se uma variedade de interpretações acerca desse posicionamento aqui de João. Eu não vou discutir isso com vocês, mas eu acredito que muitos já aqui gostam de acompanhar o estudo em casa e irem acompanhando com outros comentários. E com isso eu trouxe essa observação para vocês. O que nós podemos entender dessa relocação aqui de João é que ele não segue uma cronologia histórica dos fatos. Perceba que ele vai apresentando o seu evangelho por temas específicos. Né? Ele começa falando do testemunho que foi importante para o início do ministério de Jesus. Ele vai falando de como seguiu esse testemunho e o que acarretou esse testemunho. Muitos discípulos vieram até Cristo. Muitos reconheceram que Cristo era o Messias, era o Mestre, era Rabi em Israel e seguiram. Aqui nós temos o início do ministério do Senhor Jesus com esse sinal das bodas de Caná da Galileia. E em seguida, ele vem falando dessa purificação do templo. É uma continuidade do pensamento de João. Ele não fragmenta a sua teologia aqui no Evangelho. Ele está mostrando de uma forma direta os acontecimentos. Viemos os testemunhos, com isso levantou-se a glória para o Senhor Jesus e discípulos o seguiram. Agora nós temos Jesus com o seu primeiro sinal, apresentando a obra que ele haveria de fazer com a sua morte. E agora continua esse sentido de purificação, não somente com o ato do coração, mas também com todo o povo de Deus. Com isso ele faz esse segmento de raciocínio com questão de purificação.
Então, entende-se que, cronologicamente, o texto aqui está fora da ordem natural de sequência de fatos. Porque o evangelista João, ele tem um entendimento aqui de seguir o raciocínio do pensamento da teologia que ele está apresentando. Compreendem isso? Está certo para vocês, esse entendimento? Eu não estou dizendo aqui que é o verdadeiro, tá? Eu estou dizendo que é o que a gente consegue entender dessa separação, porque os outros evangelistas colocam no final, e aqui João coloca no início. E a gente começa a compreender, por esse ponto de vista, essa separação na cronologia dos fatos em que se apresentam o relato do evangelho. Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. E, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então, nós temos uma narrativa da saída de uma festa mais intimista, né, que é um casamento, seguindo para uma festa que é uma festa que atraía multidões. Tá? Dentro do contexto de Jerusalém, estima-se que habitavam ali mais ou menos 50 mil pessoas. Quando havia a festa da Páscoa, esse número quintuplicava dentro da cidade de Jerusalém. Porque dentro da lei que Deus estabeleceu com o seu povo ainda no deserto, houve a instituição da festa da Páscoa. E era dever de todo judeu descer de onde ele morava, seja da tribo das regiões do norte ou do sul, peregrinar até Jerusalém, que era a capital, onde havia o templo. Todos estes deviam sair das suas casas e ir até a Jerusalém para oferecer sacrifícios de adoração. Então, era estimado que esse número de habitantes em Jerusalém quintuplicasse no período da Páscoa. Então, quando Jesus vai, seguindo a ordem da lei, de descer até a Jerusalém para oferecer sacrifícios na Páscoa, ele desce com os seus discípulos, e quando ele chega no templo, ele encontra cambistas, pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombas, faziam troca de moeda. Por quê? No contexto que Jesus aqui está, a gente já passou pelo exílio babilônico, o povo já voltou para o seu lugar, para a sua casa, para Jerusalém. Porém, nem todos que foram levados cativos para a Babilônia voltaram para Jerusalém. Grande parte continuou a sua vida no local para onde haviam sido levados. Esses judeus que moram fora de Jerusalém ou da região de Judá, eles são chamados de diásporas. Tá certo? Os judeus da dispersão. Por quê? Porque eles não habitam no território geográfico que Deus havia separado para o seu povo. Eles estão fora. Então, não somente o povo que habitava em Judá ou nas redondezas de Jerusalém vinham até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Judeus e até mesmo gentios de bastante localidades vinham até Jerusalém. Porém, nós precisamos entender o contexto aplicado aqui para entender o porquê Jesus toma essa atitude tão enérgica quando chega no templo e vê pessoas fazendo comércio dentro da casa de oração. Dentro da lei do Senhor, lá em Deuteronômio 24, Deuteronômio 14, nós temos a descrição de que quando o judeu descesse da cidade onde ele habitava até Jerusalém, alguns cidadãos demorariam até uma semana a viagem. Lembrando que a maioria viajava a pé. Não é como nós que temos o acesso ao transporte público ou até mesmo o transporte próprio. Eles peregrinavam das suas cidades até Jerusalém a pé. Então, para eles trazerem uma relação aqui do território de Manassés, que é ao norte de Israel, 7 dias atrasaria muito a viagem dele trazendo um boi.
junto a si. Atrasaria ainda mais a viagem dele se ele trouxesse os fardos da colheita, que era estimado que aquele que plantasse oferecesse o dízimo daquilo que recebeu, da plantação que foi dada a ele. Então, atrasaria muito a viagem destes. Portanto, foi instituído na lei, lá em Deuteronômio 14, que esses que peregrinavam até Jerusalém poderiam trazer o dízimo em dinheiro, tá certo? Que seria oferecido como sacrifício, porque os sacerdotes pegariam aquele dinheiro, comprariam o animal e sacrificaria, sendo a mesma coisa, certo? Porém, como eu disse, muitos que ficaram na dispersão, na diáspora, vinham de cidades e regiões diferentes daquela qual Judá se encontrava. E os judeus, os sacerdotes, sabiamente, o que foi que eles fizeram? Eles não aceitavam moeda estrangeira, porque eles diziam que era impura. Eles só aceitavam dinheiro, o dinheiro corrente que corria dentro de Jerusalém ou daquela localidade. Então, aqueles que vinham de outro país, de outra cidade, de uma região totalmente diferente daqueles que estavam acostumados, quando chegavam em Jerusalém, primeiramente eles tinham que fazer a troca da moeda. Por isso que aqui haviam cambistas, que eles faziam esse câmbio, essa troca da moeda pela moeda local. E aí sim, com a moeda local, eles iam para outra parte da feira, que era para poder comprar o animal, o boi, a ovelha ou a pombinha. Então, realmente, os sacerdotes transformaram a casa de Deus em um comércio. Porque dentro da construção do templo de Jerusalém, esse comércio era para ser realizado fora dos muros do templo de Jerusalém. Vixe, horrível. Mas acho que dá para vocês terem uma noção um pouquinho. Em casa vocês verem melhor, porque aqui é muito ruim por causa da iluminação. Mas aqui seria uma representação do templo. Ótimo, muito obrigada, meu irmão. Melhorou. Para mim, melhorou bastante para vocês. Pronto. Aqui nós temos uma representação do templo no período de Jesus. Vamos nos transportar aqui para esse templo, que é o que estamos retratando aqui, tá? Aqui é o templo em si. Aqui são os muros do templo, tá? O comércio era permitido fora dos muros, tá? Fora dos muros. Porém, dentro dessa estrutura aqui do templo, aqui seria o pátio dos gentios, ou seja, aqueles estrangeiros, aqueles que não eram judeus, propriamente ditos, poderiam vir até a casa do Senhor, porque o Senhor permitiu isso, virem até a casa do Senhor e adorar. Porém, há essa separação dos judeus com os gentios. Então, esse pátio aqui era o pátio permitido para os gentios ficarem. Eles poderiam ficar somente nessa parte. Aqui nós temos o pátio das mulheres. Era onde as mulheres poderiam ficar quando trouxessem seu sacrifício perante o Senhor, tá certo? Esse era o pátio das mulheres. Aqui dentro nós temos o pátio dos israelitas, ou seja, somente os homens e os sacerdotes poderiam andar ali livremente. E dentro do templo em específico, era somente a ação dos sacerdotes e do sumo sacerdote entrar. Compreendido até aqui? Tá bom para vocês entenderem esse contexto? Pronto, aí o que acontece? Quando Jesus chega no templo, esse pátio que era destinado aos gentios, a quem não era judeu, estava tomado pelo comércio. Por mais que era uma parte destinada aos gentios, fazia parte do templo, e o templo do Senhor era a casa de oração. Era onde o povo iria até a presença de Deus, oferecer os seus sacrifícios e orar ao Senhor. Só que quando Jesus chega a essa parte, é como se eles tivessem uma ação antimissionária. Os gentios são os que são de fora, os que não fazem parte do povo de Deus. E com isso tomado, os gentios não teriam parte na adoração. Eles estavam sendo impedidos de orar a Deus e oferecer os sacrifícios. Por quê? Eu falo por mim, não sei se com vocês todos são assim.
Mas quando a gente está no momento de oração aqui, aquele transitar de pessoa, vai e vem, e senta, e levanta, e vai, não tira a sua concentração. Você pode estar nos céus dos céus, mas se alguma coisa vem e quebra, você cai na hora. Você cai do céu na hora. Então, imagine só, você chegar para adorar e orar, e está aquele retinado de moeda, está aqueles bois mugindo, está aqueles pombos, eu não sei nem como é que fala, piano, está as ovelhas, tudo lá, conversando entre si, e no contexto de feira, quem já foi na feira sabe, vendedor quer chamar a sardinha para si, olha o boi, está 2 por 50, sei lá, uma coisa assim, aquela zoada de feira, de comércio era presente. Então me diga, você ia orar? De forma nenhuma. Então se tornou uma ação antimissionária, porque o lugar onde os estrangeiros viriam para adorar o verdadeiro Deus, se tornou um pátio de comércio. Então, quando Jesus vê aquilo, ele se desconcerta. Meus irmãos, e para a glória dele mesmo, ele não é como um de nós, né? Porque se eu tivesse com esse chicote na mão, muita gente ia sair marcado. Mas ele diz o texto que, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O zelo que o Senhor Jesus tinha pelas coisas do seu pai são impressionantes. E mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não é como um de nós. Porque muitas vezes nós nos despertamos pelo zelo do Senhor, mas disfarçados, querendo chamar alguma atenção para nós. A gente acha que o nosso serviço é único e exclusivo aqui na igreja. Se eu não for, não tem ninguém que faça. Mas não nos esqueçamos de uma coisa bem simples. Eu não estou dizendo aqui que você não é para deixar de servir, porque vai ter outro que vai lhe substituir. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes o zelo que nós apresentamos não é um zelo genuíno. Eu já citei aqui um exemplo, e eu não vou falar de novo, mas eu já citei aqui alguns exemplos com relação a essa questão ao zelo. A gente tem um compromisso, a gente se empenha, se esforça e tudo mais, né, para que esse compromisso que nós temos seja cumprido. Isso é justo, isso é válido. Porém, o erro se torna quando o nosso zelo se torna em algo como se eu não fizer, não tem quem faça. Se eu não for, se eu precisar faltar, eu não posso faltar, porque se eu não estiver lá, não vai ter ninguém que faça. E eu acabo atribuindo muitas atividades que não são da minha ossada. Eu acabo atribuindo para mim muitas coisas que poderiam ser dividido, como a igreja, com os demais da igreja. Mas nem todo mundo tem um zelo. A gente chama e ninguém faz. Mas será que é porque você está fazendo demais, não? Você está tirando a oportunidade de outra pessoa servir? Com essa questão do seu zelo? Eu pensava que se eu não pudesse, eu não podia faltar uma atividade que eu fazia. Na época eu era líder do Ministério de Jovens. E eu achava que se eu não fizesse, não teria quem fizesse. Então o serviço não seria bem feito, sabe? Sabe aquela sensação de que se eu não fizer aquilo, o serviço não vai ficar bem feito? Vai ficar de todo jeito, porque nem todo mundo tem esse cuidado com as coisas do Senhor. Isso, no meu engano, eu achava assim. E o Senhor me mostrou que eu sou substituível. A partir do momento em que não pude mais atuar, Deus levantou pessoas específicas, e eu digo até melhores do que eu no ofício, para servir. E assim Deus o fez. A obra deixou de acontecer? De jeito nenhum. Porque cada um aqui tem um papel específico no corpo do Senhor. Mas eu não sei cantar. Ore.
Ah, eu não sei falar, não falo bem. Tenha como meu exemplo, eu também não sei falar muito bem. Eu gaguejo, falo errado. Mas não sou eu, meus irmãos, é a graça que nos capacita. É a graça que nos capacita. Eu não sei falar bem. Ah, meu irmão, vem servir aqui limpando a igreja. Vem ajudar numa cantina. Vem se oferecer para ajudar na recepção. Ah, eu chego na igreja, eu não sou bem-vindo. Fulano passou por mim e deu a paz. Seja você o crente, seja você vá lá atrás e dê a paz. Se o outro não é, não se restrinja nem se constranja porque o outro não é. Seja você o cristão. Seja você. Então, esse zelo, voltando aqui para a palavra, esse zelo do Senhor é diferente do nosso zelo. Por quê? Ele ira-se de tal forma ao ponto de expulsar a todos. Mas essa ira não é a ira como nós muitas vezes sentimos, que é uma ira descontrolada. Ele estava movido pelo zelo da casa do Senhor, pela glória de Deus, pelo que os judeus estavam fazendo para com aqueles que se chegavam à casa do Senhor. Em primeiro lugar, ele estava preocupado porque a casa de Deus, a casa de oração, havia se transformado. Obrigada. A casa de Deus havia se tornado um comércio. Em momento nenhum, Deus autorizou que as pessoas poderiam vir até a sua casa e comercializar lá. Ele autorizou isso dos muros para fora. E só para mostrar para vocês uma coisa bem interessante, dentro dessa construção do templo, apertei errado. Aqui é onde funcionava o sinédrio. Foi justamente aqui onde Jesus ele foi levado a juízo e condenado. E depois da destruição do templo, apenas essa parede aqui ficou, que hoje é conhecida como o Muro das Lamentações em Israel. É somente dessa construção todinha, apenas essa parede aqui ficou. E é justamente o Muro das Lamentações em Israel. Seguindo no texto, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aqui há uma citação direta do Salmo 69:9, que vai dizer, lá no Salmo, o tempo está no passado, tá? O zelo da tua casa me consumiu. Aqui o evangelista ele usa no termo futuro, porque esse consumirá aqui é justamente a obra vicária de Cristo. O zelo que Jesus teve pelas coisas do seu Pai o consumiu. Foi esse zelo que matou Jesus. Como assim? Porque a partir de então, Jesus deixa de ter um ministério oculto e passa então a ter um ministério revelado aos judeus. Lembre-se que ele aqui está diante de uma multidão de pessoas. Não é somente a 100, 50, mas é uma multidão de pessoas. E com este efeito, com o que Cristo fez, purificando o templo do Senhor, levou os sacerdotes a persegui-lo. Com isso começou a perseguição de Jesus. Por isso, ele também foi levado como afronte, quando ele estava diante do sinédrio, quando ele estava sendo acusado. As acusações que vieram contra Jesus, uma delas era justamente essa, que ele espantou, a visão que os judeus tiveram é que Jesus não permitiu que o povo comprasse e oferecesse sacrifício, né? Não permitiu, porque expulsou todos os animais, tirou os cambichos e tudo mais. Então, esse zelo que Jesus teve pelas coisas de Deus foi o que consumiu. O serviço que ele se entregou a cumprir a vontade do Pai foi o que levou a ser perseguido e finalmente ser morto. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazer essas coisas? Os judeus não aceitaram essa ação de Cristo e foram questioná-lo. Veja só, ele derrubou mesa, espantou boi. Imagina a zorra que aconteceu naquele momento. A zoada que ficou, isso chamou a atenção dos sacerdotes.
E diante dessa realidade, do que Cristo fez, eles vão até Jesus e perguntam: com que autoridade você tem para fazer estas coisas? Qual sinal, qual é o milagre que você nos mostra para você ter autoridade de fazer isto? Aí Jesus responde: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Os judeus não entenderam, assim como seus discípulos também não entenderam o que Jesus falou. Ele continua a temática da purificação, que é começada no início do capítulo 2, com a transformação da água em vinho. Ele continua nessa temática de transformação, de purificação, da verdadeira purificação. Ele aqui não está se referindo simplesmente ao templo físico. Ele está falando que aquilo a qual esse templo apontava seria destruído. Era necessário que fosse destruído para que se levantasse um novo templo. Se levantasse um templo onde o próprio Deus habitaria com o seu povo. Lembre-se que quando eu falei no prólogo do capítulo 1, que o versículo 14 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitar é o mesmo verbo utilizado para designar o tabernáculo que foi construído no deserto. O próprio Cristo, o próprio Deus vivo veio e habitou e tabernaculou no meio do seu povo. Ele está mostrando que ele mesmo é o próprio tabernáculo. Aquilo que aquela construção grandiosa e magnífica representava, ele era aquilo que o templo físico representava. Os judeus não viram. Quando pedem um sinal, eles não reconhecem que ele é o próprio sinal. A sua vida é o próprio sinal. Ele é o próprio Deus habitando no meio do seu povo. E com a obra de Cristo, quando ele morre e ressurge, e ressurge dentre os mortos no 3º dia, o que acontece? Um novo templo é edificado. É cumprido as palavras do profeta Ezequias. Há um cumprimento dessa profecia. Aquilo para o qual o templo, os utensílios, todo aquele ritual apresentava é cumprido cabalmente com a vida de Cristo. Quando ele diz que destruiria esse santuário, ele está dizendo que o sinal para aquilo que aquilo apresentava será destruído. Não seria mais necessário você subir até a Jerusalém, levar seus animais, levar o seu dízimo e oferecer sacrifício. Porque ele mesmo se entregaria como sacrifício vivo e eficaz para a redenção dos nossos pecados. Ele destruiria aquilo que o próprio templo representa, porque na sua ressurreição, ele levanta consigo um novo templo, que é a sua igreja, que somos eu e você. Nós somos edificação da casa do Senhor Jesus. Nós somos corpo e membro do corpo da igreja de Cristo. Então, ele aponta para o que ele iria fazer. E os seus discípulos e os judeus, obviamente, não entendem isso. E eles replicam: em 46 anos foi edificado esse santuário. Então, em 3 dias o levantará? Eles questionam, eles falam isso e zombam do próprio Cristo no momento da sua crucificação. Enquanto Cristo estava levantado do madeiro, as pessoas que ouviram esse relato usam disso para zombar dele. Mas mal entendiam a obra perfeita e completa que o Senhor Jesus estava fazendo naquela cruz. Mal eles podiam compreender. E louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós não estávamos lá, nós não vimos a crucificação, muito menos a ressurreição do nosso Senhor. Mas Ele, com a sua verdadeira luz, nos iluminou. E hoje nós podemos ver isso claramente. Meus irmãos, não sou eu que estou ensinando isso aqui a vocês, não. É a própria palavra que se explica. É a própria palavra que revela quem Ele é. É a própria palavra que dá testemunho de Cristo. Diante desse relato aqui dos judeus,
Ele questiona por que Cristo diz que vai reconstruir em 3 dias, se já faz 46 anos que esse templo em específico, ele foi construído, está sendo construído. E aqui eu trouxe uma imagem de comparação para vocês. Esse templo aqui embaixo foi o templo construído por Salomão. O primeiro templo construído por Salomão. É esse daqui. Herodes, todos conhecem Herodes? Aquele que, na ocasião do nascimento de Cristo, determinou que os meninos fossem mortos, né? O Herodes o Grande, que é um título, que passa a ser, então, designado como um título real. Todos os seus descendentes passam a ter o nome de Herodes, tá? Então, Herodes o Grande, quando governava sobre Jerusalém, e como ele era um rei que gostava de esbanjar, ele era um rei pomposo, que gostava de revelar a glória através das suas construções, ele mandou reformular o templo, sabendo que o templo reformulado aqui não é esse mesmo templo, porque quando Judá foi levado cativo pela Babilônia, os babilônios destruíram todo o templo. Quando o povo volta do exílio babilônico, aí é o contexto lá do profeta Ageu, eles reedificam um novo templo. Esse novo templo, porém, acaba sendo menor do que a primeira construção, que foi de Salomão. E quando Herodes, já no templo, ascende ao trono, ele faz uma modificação estruturária do templo, do que seria o segundo templo. Então, vejam a comparação do primeiro templo, construído e ordenado por Deus, para o segundo templo, que foi construído conforme a orientação do próprio Herodes. Veja que é uma construção grandiosa, uma construção bem detalhada, diferente dessa primeira construção e até mesmo da segunda construção do templo. Só que no período de Jesus, esse templo aí, esse segundo templo, ele não havia sido terminado. Ele ainda estava em construção. Então, quando ele diz que em 46 anos esse templo foi construído, ainda está contando esse período de construção. Com 10 anos da edificação desse templo, ele foi consagrado, ele foi aberto ao público, mas ele não havia sido concluído de um todo. Ele só foi concluído, essa construção aqui, ela só foi finalmente concluída, faltando 7 anos para a destruição completa. A destruição que o próprio Jesus profetiza, que sobre esta casa não ficaria pedra por sobre pedra. Jesus anuncia que esse templo seria destruído também fisicamente, e ele só é concluída a sua construção apenas 7 anos dessa destruição total. Então, pode ligar, meu irmão. Aqui já passou. Uma coisa interessante no Evangelho de João é que o evangelista, ele destaca várias vezes, 6 vezes, a morte de Cristo dentro do seu ministério. Enquanto ele está explicando, anunciando o ministério de Cristo, o evangelista João, ele destaca 7 vezes em que o próprio Jesus cita que precisaria ser morto para que a obra fosse completa, a obra fosse concluída. Primeiro, nós temos a descrição do Cordeiro de Deus, mostrando Jesus como o Cordeiro que morre substitutivamente em favor do seu povo. A segunda descrição nós temos sobre a destruição do templo, que é essa que nós estamos vendo aqui, e vai relatar justamente o fim do sistema religioso judaico e a edificação de um santuário espiritual mais verdadeiro, que é justamente a igreja do Senhor Jesus. Nós temos a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto, e a gente vai ver isso no capítulo 3, mostrando o Salvador feito pecado por nós, a figura do bom pastor, que voluntariamente dá a vida pelas suas ovelhas, e a figura da semente, que precisa morrer para que possa frutificar. São essas as declarações que o próprio Cristo traz acerca dele mesmo em favor da sua obra. Era necessário que Cristo morresse. Ele já sabia desde o início o propósito do seu chamado. Ele sabia desde o início, antes mesmo de encarnar, ele sabia que era necessário que o Cordeiro viesse e fosse morto.
Ele sabia que era necessário que o seu templo, o templo físico, fosse destruído, para que fosse erguido um templo eterno e perene. Ele sabia que precisava morrer como a semente que é lançada ao solo. A semente, ela só frutifica porque ela morre. Ele sabia que ele é a figura do verdadeiro bom pastor, porque ele está disposto voluntariamente a dar a sua vida em favor das ovelhas. Então, essa descrição, esse relato que o evangelista João traz aqui, é justamente anunciando essa necessidade da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque os sinais que ele operou em vida apontavam para algo que era sublime, algo que era maior do que nós pudéssemos contemplar com os nossos olhos. Tudo isso apontava para a sua obra, para a nossa justificação, a nossa redenção dos nossos pecados. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. O versículo 22 deixa bem claro que, enquanto Cristo falou estas coisas, enquanto eles presenciaram fisicamente o relato dessas coisas, eles não compreendiam. Eles não compreenderam. Somente quando Jesus ressuscitou, é o que os seus olhos foram abertos para compreender o que estava nas Escrituras. O próprio Cristo dava testemunho dele mesmo. Porém, as pessoas não conseguiam enxergar isso verdadeiramente. Mesmo utilizando das referências bíblicas, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e testemunhando a favor de quem ele era, as pessoas não compreendiam o que ele falava. Apenas com a morte e com a ressurreição é que os olhos, o coração foram abertos para compreender a palavra de Deus. Somente nesse momento é que eles puderam crer na Escritura e na palavra do Senhor Jesus. Aí há uma contradição aqui nos versículos seguintes. Vimos que no capítulo 2, o sinal das bodas de Caná, os seus discípulos creram nele. Vimos que Jesus purificando o templo, mesmo ele fazendo tudo pelo zelo da casa do Pai, as pessoas não reconheceram o ato de Cristo, nem aquilo que ele falou acerca da destruição do santuário e que em 3 dias o reconstruiria. As pessoas não entenderam. Somente quando Cristo ressurge dentre os mortos, é que eles passaram a crer. E estando ele em Jerusalém, ainda durante a festa da Páscoa, ou seja, na semana da festa da Páscoa, Jesus continuou em Jerusalém e vendo os sinais que ele fazia, ou seja, esse primeiro sinal descrito aqui não foi o primeiro, não foi o único nesse período. Jesus fez outros sinais perante os judeus, perante o povo, perante todos aqueles que lá testemunhavam. Ele viu, muitas pessoas viram os sinais que Jesus fazia e creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia de todos, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mesmo fazendo sinais, e mesmo as pessoas crendo em Jesus, mas Jesus entendia que a crença que eles tinham, que eles depositavam em Jesus, era uma fé superficial, era uma fé debilitada, era uma fé insuficiente. Por quê? Porque eles creram mediante os sinais que foram vistos. Eles creram mediante aquilo que Jesus apresentou fisicamente. Porém, eles não criam em todo o seu coração que Cristo era o Salvador, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles apenas viam a Cristo como apenas um operador de milagres, mais um profeta em Israel, mais alguém levantado por Deus para curar e aliviar a dor dos israelitas.
a fé que eles tinham era uma fé superficial. E a gente vai ver isso até com Nicodemos. Nesse relato aqui de Nicodemos. Com relação a essa fé que eles criam em Jesus. Jesus, conhecendo, aqui se destaca a onisciência do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Ele, conhecendo o homem, ele não se deixava se levar pelo aquilo que o povo falava dele. Porque eles sabiam que o coração do homem é enganoso, e eles não criam totalmente que ele era o Salvador e o Messias do seu povo. Então ele não se deixava confiar, porque ele conhecia a todos. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo era homem. Ele sabia da condição do ser humano, e ele também, como Deus, sabia do coração do outro. Ele entendia, ele sondava os corações. Aqui é uma antítese, comparado com a figura de Natanael, ainda no capítulo 1. Natanael, quando vem até Jesus, Jesus dá bom testemunho de Natanael. Eis um verdadeiro judeu em quem não há dolo. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus viu a Natanael embaixo da figueira. Ele viu o comportamento de Natanael quando ele estava sozinho. Aqui é uma antítese, porque mesmo Jesus apresentando sinais e milagres no meio do seu povo, ele sabia e conhecia o coração do homem. Ele sabe, sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Ele sabe quando a nossa fé é superficial. Ele sabe quando nós abrimos nossa boca e declaramos apenas palavras ao vento. Ele sabe. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela é evidenciada pela transformação da sua vida. E como é que a gente vai saber disso? Aí segue-se o relato de Nicodemos. Esses versículos 23, 24 e 25 introduzem a narrativa aqui de Nicodemos. É uma introdução. É como se Jesus estivesse dizendo assim, que ele sabia e conhece o coração do homem. Ele não se deixa ser levado por bajulação, ele não se deixa ser levado por palavras bonitas, ou ele não é pego de surpresa. Ele sabe quem é e quem não é. Mesmo que da sua boca você confesse que você crê, mas o verdadeiro cristão, eu não digo nem crente, porque crente todo mundo pode crer. O verdadeiro cristão, ele é evidenciado pela transformação da sua vida. Aí segue-se o relato de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Aqui nós temos esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Precisamos entender que aqui não está descrito o diálogo todo, tá certo? Assim como nos evangelhos, como no livro de Atos, as narrativas, as falas, as conversas entre as pessoas, elas são resumidas, para que se entenda o propósito final da conversa. Da mesma forma nós temos aqui. Não é que isso aqui tudo foi só a conversa deles dois, não. Imagina aí, um mestre da lei e Jesus se encontrando. Era horas e horas a fio conversando. Era horas e horas a fio. O que temos aqui é um resumo dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Aí começa dizendo que havia entre os fariseus, ou seja, até mesmo entre aqueles que viram a narrativa de Jesus na purificação do templo, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, ele fazia parte da liderança, ou até mesmo fazia parte do sinédrio em Jerusalém. Ele era um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: uma observação aqui. A gente já ouviu muita ministração, muito estudo, trazendo revelação até sobre esse contexto da noite, né? De Nicodemos ter ido até Jesus à noite. O texto não é bem claro sobre isso, por isso nós não podemos tirar conclusões que não são claras, nem aqui no início, e muito menos no restante da narrativa do texto. Algumas vezes já escutamos que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque por ele ser o principal dos judeus, ele não poderia ser visto indo até Jesus, porque Jesus já tinha criado uma rixa com os judeus, já tinha determinado já tinha acusado os sacerdotes e os judeus de fazerem comércio na casa do Senhor. Então ele comprou uma briga grande com os judeus. Ele sendo um dos importantes, ele sendo um dos principais dos judeus, procurando Jesus para conversar, né? Interpreta-se de que ele foi à noite por ser escuro, escondido por entre as vielas das casas de Jerusalém. Outros até interpretam de que ele foi à noite procurar Jesus, porque durante o dia Jesus era bastante procurado. Havia muita gente que cercava, que estava à procura de Jesus, queria conhecer Jesus, queria conversar com Jesus. E somente à noite, quando ele estava em casa, a sós, aí ele teria esta oportunidade de conversar livremente com Nicodemos, certo? Não podemos dizer nenhuma coisa nem outra, porque o texto não é claro com relação a isso. O que o texto diz é que ele foi procurar Jesus à noite. Se foi escondido, se não foi, o importante é que após essa conversa, Nicodemos teve uma transformação de vida. Por quê? Porque segue-se nos capítulos seguintes do evangelista de João, que Nicodemos está presente com os discípulos. O que importa não é a forma como ele foi, importa é o resultado desse encontro. O resultado desse encontro. Então, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não estiver com ele. Veja que essa introdução, versículo 23, 24 e 25 do capítulo 2, introduz a visão aqui de Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus, reconhecendo que ele é mestre pela sabedoria das suas palavras, como também reconhece que, se não fosse da parte de Deus, ele não poderia ele não poderia ter feito e realizado tamanhos sinais e milagres no meio do povo. Veja que ele vai à procura reconhecendo esses pontos. Aí é como se Jesus, vendo o coração e a dúvida de Nicodemos, aqui ele já destaca: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não adianta você ouvir minhas palavras apenas, não adianta você ver os sinais e milagres que eu faço. Se você não nascer de novo, essa fé que você tem aí em mim, ela é vã. Ela é superficial.
Você não tem parte comigo porque você acredita que eu sou um mestre ou porque você crê que eu fazendo esses milagres eu venho da parte de Deus. Isso não significa que você tem parte comigo. Você terá parte comigo quando você nascer de novo. E isso justifica muitas das ações dos cristãos que nós vemos por aí. Não é porque você fala que você é crente que você verdadeiramente é. Não é porque você acredita que Jesus morreu por você na cruz que você verdadeiramente é. Você é verdadeiramente cristão quando você nasce de novo. Quando a sua vida é transformada. Quando você morre para você mesmo e vivifica para Deus. Quando você deixa de praticar obras pecaminosas, quando você deixa seu coração ser submetido pela palavra, quando você se entrega à ação do Espírito de Deus, aí sim você é um novo nascido. Porque já não há mais nenhuma barreira entre você e Cristo. Porque o seu coração foi domado, a sua mente foi julgada a palavra de Deus, você reconhece verdadeiramente que Cristo é o Salvador da sua vida. Nós não precisamos apenas crer, nós precisamos entender que precisamos de um Salvador. Se você não entende que você precisa de um Salvador, então não há uma lógica racional para isso. Não há. Se você não entende que você necessita de uma transformação, não somente da sua boca, não somente das suas vestes, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mais beber, você não vai fazer outra. Não é isso. É uma transformação que é interna. O seu coração é totalmente transformado, é voltado. Você agora se submete à vontade de Deus. Você não mais briga com ela. Você agora entende o seu papel, você agora entende que você é um pecador miserável que necessita desesperadamente de um Salvador. É isso que essa transformação leva. Não há atos externos, como o próprio Cristo vem denunciando aqui nos evangelhos. O próprio evangelista fala do que Jesus denuncia aqui. Não são os atos externos somente que precisam mudar, são o seu coração e a sua mente precisam estar voltados e cativos a essa realidade. Dizer que é cristão, qualquer um pode dizer. Conhecer a palavra de Deus, qualquer um pode conhecer. Até os demônios conhecem. Os demônios sabem mais do que eu e você da palavra de Deus. Não vivamos uma vida de religiosidade, porque nós nos enganamos a nós mesmos, nos achando cristãos e ainda colocando julgo por sobre os outros. Porque no final de todas as coisas, vai ser colocado à prova, vai ser revelado. Vai ser revelado as nossas ações, vai ser revelado o nosso coração, vai ser dito aquilo que Cristo disse: apartai-vos de mim, porque vós não tem parte comigo. É necessário nascer de novo, e é isso que Cristo está dizendo aqui a Nicodemos. Ele chega e se apresenta, ele elogia a Cristo. Você verdadeiramente é um mestre, é um rabi no meio do povo. Só vindo do Senhor para realizar tamanhos milagres e maravilhas. Mas Cristo, já conhecendo o coração de Nicodemos, já aponta diretamente. Mas em verdade vos digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não faz parte do reino de Deus. Você não faz parte da família de Deus. Você não é considerado filho de Deus. Se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Um mestre em Israel. Um mestre em Israel. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele não entende. Como assim? Eu já sou velho, eu posso voltar de volta para o ventre da minha mãe? Eu posso mudar a minha vida a partir do meu nascimento novamente? Pode, porventura, voltar ao ventre e nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde novamente. Agora ele volta a atenção para uma coisa que era comum a Nicodemos. Nicodemos era
mestre. Ele sabia da lei. Ele deveria conhecer todo o Antigo Testamento. Toda a palavra de Deus era de conhecimento de Nicodemos. Então, Cristo, quando fala novamente sobre esse novo nascimento, ele usa de palavras que eram conhecidas a Nicodemos. Ele vai dizer: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele está citando Ezequias, a profecia que o profeta Ezequias declarou, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, necessitaria que nascesse da água, e também o seu Espírito passaria a habitar no coração, na vida do seu povo. Ele está citando essa profecia que foi declarada lá em Ezequias, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa traz uma representação do batismo que João Batista realizava no deserto. Aquele batismo que João Batista realizava era um sinal externo de arrependimento. Quando João Batista chamava os judeus para o batismo, ele estava chamando para o arrependimento. Arrependam-se das suas obras más, raça de víboras. Arrependam-se dos seus atos pecaminosos, da sua autojustiça, da sua soberba, de achar que você é alguma coisa quando você não é nada. Se arrependa e volte para Deus. E quando eles eram batizados pela água, era um sinal externo desse arrependimento. Só que não é necessário apenas o arrependimento, o ato externo, é preciso também o nascimento interno. Para que essa realidade do arrependimento ela seja real e sincera na minha e na sua vida, há necessidade de Cristo operar em nós o novo nascimento. Há necessidade do Espírito Santo de Deus habitar em nós. E é isso que representa o novo nascimento. Arrependimento das obras iníquas e a habitação do Espírito de Deus na vida do seu povo, na vida de cada um dos seus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma distinção entre os dois nascimentos. Eu nasci da minha mãe, eu sou ligada carnalmente a ela. Mas aquele que é nascido de Deus não pode ser nascido carnalmente. Não é pela força do homem, mas é pela força de Deus que opera isso na vida dos seus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que o novo nascimento, ele não é operado pela mim, pela sua força. Não é porque eu queira ser nascido de novo. O verdadeiro nascido de novo só acontece quando Cristo habita em nós. O Espírito de Deus passa a habitar no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Compreendido até aqui? Semana que vem, se o Senhor nos permitir, daremos continuidade a essa parte. E gostaria de orar encerrando. Maravilhoso Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, ó Pai, pela Tua palavra inspirada, pela Tua, Senhor, soberania em nossas vidas. Rendemos graças e bendizemos o Teu santo nome pela operação do milagre em nossas vidas, Senhor. O Senhor nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor possa operar eficazmente na vida de cada um aqui presente. Daquele que se acha cristão, mas que o Senhor sonda e conhece os corações e não são. Que o Senhor possa usar da Tua misericórdia, Senhor, iluminá-los com a verdadeira luz. Que eles possam ser, Senhor, libertos das obras malignas. Que eles possam deixar de ser escravos do pecado, Senhor, e viverem livremente para Ti. Ó Pai, para aqueles que já são, Senhor, opera em nós um verdadeiro arrependimento e constrangimento, dia após dia. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, da altivez, do coração endurecido e da soberba que pode ser gerada em nosso coração, achando que somos melhores do que os que não são. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida de contrição diante de Ti, a conhecer que cada dia mais necessitamos do Senhor. Não há nada nesta terra que possamos saber
infinitamente, porque a sabedoria provém do Senhor. Tudo provém de Ti, Senhor. Por isso, dá-nos um coração humilde, uma certeza de que nós somos Teus, Senhor, que fomos comprados e remidos pelo Teu sangue, mas também nos dá um coração quebrantado, para que nós não venhamos nos orgulhar de algo que nós não fizemos. Tudo vem de Ti. Tudo é por Ti e tudo é para Ti, ó Pai. Abençoa-nos nesta manhã. Concede, Senhor, a necessidade de cada irmão aqui presente. Tu sonda e conhece as necessidades dos meus irmãos. Seja cura, seja libertação, seja salvação, Senhor. Atenda aos nossos pedidos, para o louvor e glória do Teu santo nome. Amém.